Olá, olá! Estamos entrando ao vivo com o segundo aulão da comunidade Empreende Verde. Na aula de hoje eu vou contar o segredo vira-jogo do seu econegócio. E sabe por que eu vou fazer isso? Simplesmente eu vou fazer isso porque eu quero que você prospere. Eu quero que o seu econegócio dê dinheiro. Porque aqui nós vamos falar sobre amor, nós vamos falar sobre negócios sustentáveis, mas sim, nós vamos falar sobre dinheiro. Eu acredito que donos de negócios sustentáveis vendendo muito é o que salva o mundo. Essa é a missão desse perfil. Essa é a missão do perfil Empreende Verde. É a gente aprender a monetizar uma solução em sustentabilidade. Porque a gente fala, né, sobre o tripé sustentável, então tem que preservar a natureza. A gente aqui sim preserva muitas coisas para as futuras gerações, mas tem que ser sustentável financeiramente, porque senão você definha, e se você definha, toda essa iniciativa vai abaixo, e se essa iniciativa vai abaixo, do que vai ser do mundo? O mundo precisa de pessoas como você, que já fazem sustentabilidade acima da média de outras pessoas, que já decidiram que vão ser protagonistas, que vão mudar a sociedade, que vão fazer isso através do seu ofício, mas que entenderam que isso é uma baita oportunidade de negócio e que você pode fazer disso uma fonte de receita para você. Talvez a sua principal fonte de receita. Eu vou completar 10 anos de uma escola de sustentabilidade. Vou contar um pouquinho da minha história hoje, mas resumidamente, agora aqui só para introduzir, sou especialista em logística reversa, conheço centenas de pessoas especialistas em sistemas para lixo zero que não conseguem ter conforto financeiro vendendo uma coisa genial como essa. Isso me angustia tanto, mas tanto que eu decidi ser líder e encabeçar esse movimento de alguém que ia falar sobre dinheiro e sustentabilidade, e mais do que falar sobre isso, ia ensinar as pessoas uma técnica infalível para venda, para alta performance na venda de produtos ou serviços sustentáveis. E até o final da aula de hoje eu vou revelar qual é essa estratégia, como é que ela funciona, como é que você aplica. Então, para isso a gente precisa contextualizar. O que você está assistindo aqui é a segunda aula da comunidade Empreende Verde, que é uma comunidade que eu estou criando para ativar esse debate de como funciona um negócio sustentável, de para que serve um negócio sustentável, como monetizar de maneira satisfatória. Eu aqui tenho algumas coisas que eu combato, uma delas é aquela máxima que diz assim: se é sustentável tem que ser baratinho. Não tem que ser baratinho, tem que ser o valor justo. Eu tenho alunas que fazem, por exemplo, a Revoada, fazem bolsas a partir de câmara de pneu, que é um lixo que não tem logística reversa, porque o pneu tem logística reversa, mas a câmara não tem. E elas vão no borracheiro, pegam esse negócio que era um lixo e forram com forro de guarda-chuva, e cada clutch, cada bolsa custa R$400, R$800 uma mochila. Não tem que ser baratinho, tem que cobrar. Ela paga o valor justo para a costureira, elas remuneram justamente o borracheiro, elas são justamente remuneradas, o trabalho é incrível. E isso é a correção dos sistemas. E também aí serve para a gente falar sobre consumir sem o consumismo, ser necessário. Você vai lá, você deseja alguma coisa, tá tudo bem com isso. O problema é quando isso acontece desenfreadamente, tá tudo errado. Então aqui eu vou ensinar a você não usar gatilhos mentais, e nem eu te ensino a ganhar dinheiro com a sua eco-oferta, eu te ensino a gerar dinheiro a partir das vendas de um produto ou de um serviço sustentável. Se você tem uma solução que você diz, meu Deus, isso é genial para o mundo, eu preciso conseguir vender esse troço, aqui é o seu perfil, é onde a gente vai virar esse jogo e onde você vai conseguir fazer isso finalmente para operar com conforto financeiro. Essa é a minha meta, esse é o meu trabalho. Então, e assim, para eu estar aqui nessa jornada, muitas coisas aconteceram, o meu perfil foi hackeado há menos de um mês, eu abri um perfil novo, esse perfil novo tá funcionando muito mais, e sabe por quê? Porque eu consegui chegar aqui já com a linguagem do que eu queria fazer. Eu cheguei aqui focada em dizer, eu vou ajudar um dono de negócio sustentável a mudar de patamar, a subir de vida. E assim, como eu já fazem 10 anos, esse ano eu vou completar 10 anos com a minha oficina de sustentabilidade, eu falo com donos de negócios sustentáveis há mais de 10 anos, eu já aprendi um truque ou dois.
E eu já sei que chega muita gente aqui que ainda não tem um negócio sustentável. E se você tá nesse estágio, tá tudo bem. Eu vou também te ajudar a orientar seu pensamento e entender como que você pode passar a faturar com sustentabilidade. A minha máxima é que donos de negócios sustentáveis faturando muito é o que salva o mundo. Então, o meu objetivo é que a gente tenha donos de negócios sustentáveis qualificados para, né? Então, normalmente até já chega para mim. Eu nem ensino muito sustentabilidade aqui. Antes a minha escola só ensinava sustentabilidade. Mas hoje eu não ensino mais, porque as pessoas que chegavam para mim, elas tinham tanta informação, elas qualificavam tanto o debate que elas só precisavam saber como canalizar essa energia. E daí elas começaram a abrir os seus negócios sustentáveis. E é aí onde a gente entra juntos. Porque o que acontece com essas pessoas? E daí hoje a gente vai falar sobre o segredo vira-jogo de um econegócio, né? O que acontece com as pessoas normalmente que entram no negócio sustentável? Primeiro elas tiveram um plim. Esse plim aconteceu por qualquer razão, ou ela viu uma informação muito chocante, ou teve gente que teve bebê, aconteceu alguma coisa que te disse, eu comecei a pensar nas futuras gerações e, puxa, tem algo errado, não dá pra continuar do jeito que tá, e aquilo bateu de alguma maneira e aquilo te fez dizer, eu vou mudar alguma coisa ao meu redor. Então você pode trabalhar com lixo zero, você pode trabalhar com comida vegana, proteção aos animais, você pode ter um escritório de licenciamento ambiental, todos esses negócios. E assim, eu vou te dizer uma coisa, hoje, as profissões que a gente tem, né, as profissões mais promissoras dos próximos 10 anos não existem ainda hoje. Talvez você esteja criando a profissão que vai salvar o mundo e que vai ser altamente rentável. Acho que faz uns 2 dias que eu fiz um post falando sobre as empresas zebras, que são diferentes das empresas Capricórnio. O que é uma startup Capricórnio? É uma startup, é uma empresa que nasceu no mercado para resolver alguma coisa da sociedade e que ela foi avaliada em $1 bilhão antes de entrar na Bolsa de Valores. Isso é tão raro, mas tão raro, que elas são chamadas de startups unicórnios, por isso esse nome. E daí, fazendo uma analogia a isso, surgiram as startups zebras. O que são as startups zebras? São as que decidiram que iam ter lucro, mas que iam ter um propósito socioambiental por trás. Inclusive no Brasil isso se chama indústria 2,5. Não sei se você sabia, mas no Brasil existe uma indústria chamada 2,5. Por que ela se chama 2,5? Porque ela se diferencia da indústria tradicional, que é uma indústria que eu combato muito, que é a indústria normal, que a gente tem, onde ela suga da natureza, explora seus funcionários, vende pelo valor que ela tem o maior lucro, mas que seja o mais barato possível, e distrai tudo e vende muito e tudo errado e tudo errado. E essa indústria, ela, né, não remunera justamente seus funcionários. Se ela tiver um problema poluidor, ela não necessariamente vai ressarcir. E isso não funciona mais. Se a sua empresa não melhora seu entorno, ela já está obsoleta, ponto final. A minha pergunta aqui sempre é em que velocidade a gente vai ser sustentável. Então, o que eu faço? Eu acelero, eu sou uma facilitadora, eu sou uma pessoa que decidiu que ia acelerar a passagem para uma sociedade mais justa e duradoura. Como que eu faço isso? Melhorando as vendas do seu econegócio. E daí, quando eu venho aqui e eu dou essa aula, que nem hoje eu vou dar uma aula que ensina o segredo vira-jogo do seu econegócio, eu quero te lembrar que o que eu vou te ensinar aqui serve para produto físico, serve para serviço e serve para produto digital. E como que serve para toda essa gama de coisas que eu vou te falar? Porque é uma estratégia de mercado. Então, o que eu vou te ensinar hoje vai se aplicar independente do que você está colocando. Se é sustentável e você aplicar o que eu vou te ensinar hoje, vai funcionar. E vou te dizer uma coisa. Eu comecei essa live aqui dizendo que hoje era lifelong learning, tá? Algumas coisas para você saber. Quando você quiser assistir essa aula que você está vendo aqui, que vai acontecer todas as terças-feiras, 19 horas e 19 minutos, gratuitamente, e ter acesso a mim, e poder entrar no Zoom comigo, e me fazer todas as perguntas ao mesmo tempo que eu tô dando aula, você pode entrar no meu grupo de WhatsApp, o link tá na minha bio, e nesse grupo de WhatsApp eu tô fazendo uma programação inteira gratuita para donos de negócios sustentáveis serem conduzidos no meu conteúdo gratuito para terem resultados.
E depois, ao final de tudo isso, eu ainda vou dar um curso gratuito que se chama A Revolução Sustentável, onde lá eu não só apresento essa estratégia, que eu vou te contar qual é hoje, mas também eu apresento passo a passo para você executar ela e conseguir estruturar um processo de vendas. Porque você quer ver o que acontece? Os donos de negócios sustentáveis que conseguem vender alguma coisa, eles até, eu tenho alguns alunos que têm loja, que tem fábrica de fralda, que tem empresa de ecofesta. Não é que eles não vendem, eles vendem. Eles só não conseguem vender num patamar de ser a sua única fonte de receita. E mais que isso, dentro da maneira como eles operacionalizam, eles normalmente não têm controle sobre o seu fluxo de venda, porque eles estão lá fazendo uma propaganda no Instagram, ou que nem as meninas que têm loja estão lá com a loja aberta, e as pessoas passam, elas entram, elas compram. Mas o que te faz dizer, eu quero gerar um fluxo de vendas, e você saber exatamente o que fazer para gerar um fluxo de vendas do seu ecoproduto? Como que você consegue isso? Você sabe fazer isso? É isso que eu vou te ensinar. Porque quando você consegue ter controle sobre o seu fluxo de vendas, quando tu apertar de dinheiro, você vai lá e você gera fluxo de vendas. Quando você sabe que é uma data promocional, quando você sabe que você tem uma oportunidade na mão, que aconteceu alguma coisa no mercado e aquilo virou a bola da vez, você vai saber o que fazer para conduzir o seu cliente até o desejo de compra da solução sustentável que você tem para oferecer. Então, é um conjunto de coisas que você vai fazer. E assim, ó, eu tenho... O que você tá vendo aqui é uma aula gratuita que vai te conduzir nesse conteúdo gratuito. Mas eu tenho um curso pago que ele faz parte do método Sustente. Esse curso se chama Fábrica de Futuro, Fabricante Você. E na primeira aula eu já começo ensinando os 10 erros que você não pode cometer se você quer ficar nesse jogo por um longo prazo. Se inclusive esse conteúdo interessar para vocês, manda aqui um comentário, manda uma hashtag, manda coração, reajam aqui comigo, se apresentem para mim, me digam de onde vocês estão falando, que eu posso liberar, eu posso fazer essa aula aqui gravada para você saber quais são os 10 erros que você não pode cometer se você quiser ficar tendo um negócio sustentável por um longo prazo. E um dos erros que eu digo lá é: não pense que é rápido. Não é rápido, mas é lucrativo, é prazeroso, é consistente. Sustentabilidade atualmente é um dos mercados que mais cresce e é um dos mercados que mais vai crescer nos próximos 10 anos. Se você está acompanhando minha timeline, você vai ver que tem vários posts contando sobre as pesquisas do Acatu, as pesquisas do Instituto Ethos. E daí você vai entender que ali eu estou dando dados estatísticos de quanto esse mercado tem crescido. Esse é o melhor momento para alguém que pensou, eu quero ter um negócio sustentável, efetivamente tirar esse negócio do papel e fazer esse negócio sustentável. Então, o que eu tô trazendo aqui? Eu tô trazendo essa jornada que iniciou na semana passada, timidamente, agora ela vai vir numa crescente, num spin de projeto crescente, que vai te colocar numa energia para ativar o teu perfil lucrativo e você entender quanto você cresce o seu projeto, quanto mais você atinge de pessoas e quanto mais você tem conforto financeiro se você vender muito do que você tem para oferecer. E assim, qual é a minha linha de corte? A minha linha de corte é que o seu negócio faça alguma cura, alguma melhora na sociedade. Então, para te ter uma ideia, assim, eu tenho clientes que têm representação de placa solar. Eu tenho uma aluna que ela é confeiteira e ela faz bolo sem açúcar. Tenho uma dentista que também não gosta de servir açúcar para crianças e ela tem uma empresa de ecofestas. Tenho uma arquiteta que tem uma empresa de ecofraldas. Então, primeira coisa que eu vou te chamar a atenção aqui: as soluções que essas pessoas oferecem melhoram alguma coisa na sociedade, ou melhoram o lixo. Tipo, também tem a Fernanda, que é uma arquiteta que criou a empresa Sobra Organizada, que ela faz dinheiro a partir do lixo de condomínio. Olha a genialidade do troço, vai explodir. Ela tá ainda estruturando. Então, sabe aquela história de foguete não derrete? Assim, ó, eu tô vendo coisas incríveis aparecer ao meu redor. Então, aí você vai sacar que a primeira coisa que você tem que ter é isso, é uma solução para a sociedade, mas não uma solução só para o mundo. Eu, por exemplo, tá? Vamos pegar agora e entrar em coisas práticas. O que você vai entender que eu vou falar aqui, que vai parecer que é um jogo de palavras, mas não é um jogo de palavras, e presta atenção. Até vamos lá.
Como esse aqui é o aulão número 2, eu costumo recomendar que você tenha um caderno para acompanhar essas aulas, tá? Porque eu quero efetivamente que o seu econegócio decore. Eu quero que você dê o nome desse caderno de Aloha, porque o meu sonho é que você tenha um faturamento tão grande que você tenha uma semana sabática a cada 7 semanas. Fizemos o primeiro alinhamento de valores aqui. Por quê? Porque eu sei que quem trabalha com sustentabilidade precisa de dinheiro, sim, mas quer qualidade de vida. Então, quando você conseguir atingir uma semana sabática a cada 7 semanas, que você realmente estiver liberado e estiver, assim, desfrutando da vida que você quer, você vai estar no mundo de Aloha, como eu chamo. Então, esse é teu caderno de Aloha. Desculpa. Mas o que eu quero que você preste atenção é que o que eu tô te dando aqui é um caminho para você chegar nesse lugar onde você tem faturamento e você atinge um cliente apaixonado. Então vamos lá. A primeira coisa que eu acho importante você saber é que a minha promessa é essa. Hoje, ao final dessa aula, você vai conhecer a estratégia mais eficaz para ter alta performance na venda de produtos ou serviços sustentáveis. Algumas vantagens dessa estratégia que você vai conhecer. Ela também ajuda a atrair clientes apaixonados e ela te ajuda na construção de um legado, que para pessoas que fazem sustentabilidade, isso às vezes faz muito sentido, às vezes mais sentido até do que só vender, porque a gente quer transformar a sociedade. Então, se esse é o seu caso, você tem uma solução genial, você quer construir um legado e você não quer ser aquele vendedor chato, você quer ter uma comunicação que faz com que a pessoa que vem até você já está interessada no que você tem para vender, essa estratégia é a mais eficaz para você conseguir tudo isso. E daí, o que acontece, gente? Aqui, chega no meu perfil essas pessoas que tiveram esse plim, né? Que por alguma razão despertaram para sustentabilidade e decidiram que iam contagiar mais pessoas. Então, ou elas levaram para o seu trabalho, e daí, de várias maneiras a gente pode fazer isso, ou elas decidiram abrir um negócio sustentável. Eu tô falando com as pessoas que decidiram abrir um negócio sustentável. Então, é a padarinha que não entrega saquinho, é o cara que usa só alimentos orgânicos, é o produtor local, é o restaurante vegetariano, é a costureira que trabalha com upcycling. Tudo isso é o universo onde eu me concentro em ajudar a ganhar dinheiro. E daí, quando essas pessoas têm esse plim e elas decidem empreender em sustentabilidade, qual é o principal erro? Aqui a gente já tá em aula, tá? Pega ali seu caderninho que você vai ter várias sacadas aqui. Qual é o principal erro que as pessoas costumam cometer? O primeiro erro que elas costumam cometer é que elas mais sensibilizam do que efetivamente vendem as suas ofertas sustentáveis. Então ela passa lá muito tempo na sua timeline dizendo como separar o lixo, reclamando do governante, mostrando o que está de errado na sociedade, mostrando o lixo na praia, mostrando as pessoas sem educação. Ao invés de gastar toda essa energia mostrando quanto se tem de vantagem, entrar na onda do bem. Aqui tem algumas máximas, né? Então, eu já te mostrei um dos 10 erros que você não pode cometer é achar que é errado, é rápido. Então, seja consistente. A segunda coisa é isso. Não tenha uma comunicação ecochata. Não adianta nada você tentar sensibilizar uma pessoa que não está pronta para ser sensibilizada. É a mesma coisa que eu ver alguma pessoa acima do peso e dizer assim, olha, eu posso te dar uma dica para perder o peso. Aquela pessoa, se ela não me deu abertura, se ela não me deu o direito de falar com ela sobre isso, eu posso ser invasiva e até ofensiva. É a mesma coisa quando você chega para a pessoa e critica a maneira dela jogar o lixo fora. Se você não for orientador, se você não for educativo, se você não apresenta uma solução, se você só fizer uma crítica dizendo não pode jogar papel no chão, você cria um conflito, saca? Então, tudo o que eu tô fazendo aqui é mostrar uma estratégia assertiva para você ter alta performance em vendas com uma comunicação que atrai um cliente apaixonado. E daí você vai se comunicar de tal maneira que você vai começar a engajar pessoas. E essas pessoas cada vez mais engajadas vão dizer, olha que legal, e vão encaminhar para outras pessoas. E através disso você vai encaminhando para mais pessoas e mais pessoas vão conhecendo o seu trabalho. E você vira a bolachinha recheada do pacote, saca? Tanto que, assim,
quando eu mostro a promessa completa do método Sustente, eu digo, você vai se destacar no seu nicho e poder cobrar um valor acima da média dos seus concorrentes. Você não precisa fazer isso, mas você pode fazer isso. E tá tudo bem se você fizer. Entenda, você tem que entender qual é o valor justo do que você oferece e colocar isso no mercado pelo valor justo. E eu vou te ajudar a construir o arco narrativo que atrai as pessoas que pagam o valor justo. E aqui eu tenho uma cliente que ela faz bolsa de tricô e ela vende uma bolsa de tricô por R$450. A marca dela se chama Eu Que Fiz. E os acabamentos são incríveis. Por que ela consegue se posicionar assim? Porque ela tem uma comunicação, ela tem um acabamento, ela tem uma resistência, ela tem tudo voltado para um público que está interessado naquele modelo de bolsa, naquele tipo, naquele lifestyle, em tudo. Até no cheirinho que ela manda dentro da bolsa. Então, você entende que o que eu tô querendo fazer aqui contigo é te dar a opção de viver de um negócio sustentável por um longo prazo. Então, essa é a promessa. Então, por que eu tô falando com ecoempreendedores? Porque essas pessoas normalmente têm eu diria assim, um altíssimo valor de contribuição. Um valor de contribuição que eu diria que é lá na lua. E mesmo assim, essas pessoas ou cobram mais barato do que deveriam, ou dão de graça o seu trabalho. Ou não conseguem vender. Então, eu decidi abraçar esse cara e dizer, peraí, eu vou te pegar na mão e eu vou te ensinar a vender. E o que me qualifica para estar aqui falando isso? Se você ainda não me conhece, para quem tá chegando agora, porque eu tô com um perfil novo e várias coisas, meu nome é Fabiola Pesce. Eu trabalhei 20 anos no comércio exterior. E um belo dia, quando eu perdi saúde física e mental, eu tava numa situação realmente extrema, que eu vou contar com mais detalhes ao longo dessa jornada. Eu fiquei pensando, cara, eu não quero nunca mais trabalhar com comércio exterior. E daí, eu não sabia o que eu queria fazer, mas eu sabia que eu queria trabalhar com sustentabilidade. Daí eu fui fazer uma pós em gestão ambiental e eu era formada em comércio exterior, pensa. E daí eu passei 2 anos pensando, cara, o que eu vou fazer dentro da gestão ambiental? Salvar bichinho é tão biológico, eu não entendo nada de biologia. Eu pensava, nossa, e poluição é um baita problema e é tão químico, eu não entendo nada de poluição, então o que eu vou fazer? Como é que vai ser isso na minha vida? E daí, um dia, quando eu estava já no 2º ano da minha pós-gestão ambiental, eu escutei uma frase de um ambientalista, o Lutzenberg, falando que lixo só era lixo se estivesse no lugar errado. Se estivesse no lugar certo, ele era insumo. E aquele dia, gente, eu não dormi. Sabe por que eu não dormi? Porque eu tinha 20 anos de logística. Eu podia fazer a coisa que o mundo precisava, eu ia colocar lixo no lugar certo. E daí, desde o ano de 2008, quando isso aconteceu, eu estudo logística reversa. Já é um nome complicado. Logística reversa nada mais é do que colocar o lixo no lugar certo. Então, eu me especializei, eu sou expert em rejeito zero, que é um passinho a mais do que as pessoas chamam de lixo zero, porque quando você faz um sistema para lixo zero, o seu objetivo é desviar resíduos de aterro ou de incineração. Não chegou nem em aterro, nem foi queimado, significa que foi reintroduzido na cadeia produtiva, tudo lindo, muito amor. Mas o sistema lixo zero admite 10% de rejeito. Eu trabalho com sistemas rejeito zero, porque admitem 0 de rejeito. O meu curso mais power, assim, se chama Todo Lixo é um Erro de Design. E ele é um curso que ele é transformador. A partir desse curso, uma menina patenteou um plástico de laranja, ela é formada em publicidade, a Patrícia. Então, é um caminho, né, bem curioso para você conhecer a história dela. Fez a Fernanda, né, que era uma pessoa que vendia centenas de toneladas de plástico, mas engenheira de plástico, que assistiu o curso Todo Lixo é um Erro de Design na época que ele era presencial, pré-pandemia, 4 vezes presencialmente. Ela assistiu o curso chorando. Na primeira edição que ela assistiu, ela já pediu demissão do emprego dela, que ela, né, representava uma empresa
de plástico para fazer embalagens plásticas, sacolas, coisas desse tipo. Hoje ela é a pessoa que eu conheço que mais estuda bioplástico do Brasil. Já foi para um congresso internacional de bioplástico, está trabalhando numa empresa de gestão de resíduos. Então é um curso que ele, assim, ó, ele pega os mais criteriosos e explode cabeção. E ele é um curso voltado para a sustentabilidade. E daí o que aconteceu? Quando eu dava esse curso presencialmente, as pessoas começaram a abrir seus negócios sustentáveis. E aí foi onde eu comecei a identificar esse traço comum, aonde as pessoas passam muito tempo sensibilizando e não vendendo o seu ecoproduto. E através disso, o que é a coisa que eu mais escuto? Em vez de você reconhece. Ai, eu tenho uma coisa genial, linda, maravilhosa, sustentável, que pode salvar o mundo, mas parece que as pessoas não estão prontas para comprar o que eu tenho para vender. Parece que as pessoas não entendem ainda o que eu tenho para oferecer. Isso são as coisas que eu mais escuto. E deixa eu te dizer, os sustentáveis são minoria. Eu te ensino a ganhar 97,5% do mercado vendendo para o cara que não é sustentável. Como? Através dessa estratégia mesma que eu tô te apresentando aqui, que eu tô preparando tua cabeça para ter informações suficientes para te entender por que ela é a estratégia mais eficaz para ter alta performance na venda de produtos ou serviços sustentáveis. Então, o que a gente está fazendo aqui? Eu te mostrei que você tem uma promessa. Qual é a promessa? Existe uma maneira de viver de ecoprodutos confortavelmente. Existe uma maneira de vender seu produto sustentável por um valor justo. E existe um marco narrativo que você pode induzir, que você pode colocar no mercado, que vai levar o seu cliente a desejar o que você tem para oferecer e você nunca mais vai passar perrengue financeiro. E daí o que acontece? Isso tem que ser para uma pessoa que entendeu que... Lembra que eu falei antes que as pessoas pensam assim, mas se é sustentável tem que ser baratinho. Mas então agora você vai trabalhar com sustentabilidade, vai viver uma vida riponga. Não, eu vou viver a vida que eu quiser, com todo o conforto que eu quiser. Só porque eu decidi trabalhar com sustentabilidade significa que eu não quero viajar, significa que eu não quero fazer cursos, que eu não quero comer bem. Não, não é assim que funcionam as coisas. Você pode ter uma vida doada para outras pessoas e quanto mais dinheiro você ganhar, os meus clientes, por exemplo, eu tenho um parceiro que ele ainda não é cliente, mas que funciona muito bem, a Vila Get, eles fazem tênis que são um projeto social. Quanto mais eles lucram, mais pessoas eles beneficiam na cadeia. A Revoada, que trabalha com as câmaras de pneu, com forro de guarda-chuva, tem catadoras colhendo os guarda-chuvas para elas. Quanto mais elas vendem, mais elas remuneram pessoas por alguma coisa que elas nunca iam ganhar dinheiro algum. Você entende como a cadeia toda se beneficia quando você ganha mais dinheiro? E aqui é onde eu falo que eu vou ativar seu perfil lucrativo, é porque dinheiro é energia de troca. Você vai colocar a sua energia em um projeto justo, necessário para a natureza, necessário para as pessoas, regenerativo e que vale dinheiro. Talvez você esteja errando na oferta. Eu vou te dizer como que isso acontece. Eu, por exemplo, tá? Sou especialista em lixo zero, em rejeito zero, em colocar o lixo no lugar certo. Como é que as pessoas normalmente vendem um plano de logística reversa ou, né? Elas vão lá, entram na sua empresa, entram na tua casa, entram no teu empreendimento e vão lá e inventariam o teu lixo. Então elas ficam lá mensurando que tipo de lixo você gera, quanto você gera, com que frequência você gera aquele tipo de lixo, e elas inventariam esse lixo e daí elas fazem um plano de gestão de resíduos. E daí elas chegam lá e te dão um plano, dizendo, ok, você gera tal lixo e você vai fazer essa tal coisa para dar uma destinação correta. O que tem de errado nisso? Teoricamente nada, porque é assim que se faz. O mundo inteiro faz assim. Mas, na prática, as pessoas não gostam de ser mandadas, daí elas não adotam as medidas recomendadas por um plano de logística reversa. Elas não gostam de ter o seu lixo remexido, então elas ficam desconfortáveis. No sistema lixo zero que eu faço, uma das primeiras medidas que a gente adota é recolher todas as lixeiras. Então eu chego subitamente na empresa e digo, ok, então levantem nossas mesas e me tragam suas lixeiras. E nesse momento, gente, vocês sabem o que acontece? Tem gente que olha assim e diz, como assim sem lixeira? Como assim? Como assim sem lixeira? Como assim?
Vira, a cabeça da pessoa vira de cabeça para baixo, porque como é que é um mundo sem lixo, se ele vai ser um mundo lixo zero? Para isso tem toda uma metodologia que eu adotei, que é diferente das pessoas. Então, eu criei dinâmicas que são corporativas, que fazem as pessoas saírem da zona de conforto, mas o plano quem faz é a empresa. Quem inventaria o seu lixo são pessoas treinadas pela minha escola, mas são da empresa. Eles passam a fazer parte de um QG da qualidade, por exemplo. Isso acontece muito. E daí essas pessoas vão lá, elas descobrem que lixo a empresa está gerando. O meu programa se chama Menos um Lixo. Por quê? Porque elas decidem um lixo por vez para decidir uma destinação correta ou deixar de gerar aquele lixo. E depois que elas resolveram esse lixo especificamente, elas vão para outro lixo e para outro lixo e elas viram um território lixo zero. Mas eu vendo isso totalmente diferente de todas as pessoas que eu conheço. E isso faz com que, diferente de 99,9999% das pessoas que fazem a mesma coisa que eu faço, que são especialistas em logística reversa, elas estejam sempre na pindaíba de grana e eu não tenho esse tipo de dificuldade. Ao contrário, eu estou em plena pandemia e os clientes me ligam para perguntar, para pedir palestra, fiz palestra digital, fiz, enfim, várias coisas. E estou lançando cursos digitais para vocês. Para quê? Para ensinar a fazer isso. Para você entender como é que você vai se destacar no seu nicho. E vou te dar uma sacada muito legal o que aconteceu aqui pra gente daí entrar no conteúdo para você saber como você vai aplicar. Uma das coisas que aconteceu foi que quando eu entrei na logística reversa 10 anos atrás, eu também levei muita porta na cara. Por quê? Porque eu tentei vender para as pessoas que eu acreditei que queriam comprar. Quem que eram elas? Eram pessoas que tinham obrigatoriedade legal, entidades de classe, e eu cheguei lá, pessoas que tinham obrigatoriedade legal, que a lei obrigava os caras a fazerem logística reversa e me diziam não, muito obrigado. E daí eu saquei que eu também estava querendo mandar no lixo dos outros e que isso não dava liga. E daí eu comecei a escutar o meu cliente e eu comecei a escutar quem queria fazer lixo zero. E daí o primeiro curso que eu lancei se chamou, sabe como? Sustentabilidade do eu sozinho. Sabe por que se chamou sustentabilidade do eu sozinho? Porque uma das frases que eu mais escutava era a pessoa dizer assim, ai, mas eu sozinho não faço muita diferença. Pensa, isso 10 anos atrás, eu lancei esse primeiro curso em 2012. E daí quando as pessoas me diziam assim, ai, mas eu sozinho não faz muita diferença, eu decidi criar um curso chamado Sustentabilidade do Eu Sozinho, para você ver que primeiro, você não delega sustentabilidade para ninguém. Segundo, quando você faz, isso tem muito impacto. E daí, bom, várias coisas. O curso é repleto de dados estatísticos que a pessoa fica dizendo assim, nossa, eu sou o cara que pode mudar o mundo. E daí, a partir daí, o segundo curso que eu criei se chamou já direto Todo Lixo é um Erro de Design. E como que eu cheguei nesses cursos? Porque eu estava escutando a minha audiência. Como que eu sabia que o Todo Lixo é um Erro de Design? Era um curso que ia explodir? Porque na época eu era muito convidada para fazer semanas acadêmicas. E como eu falo sobre gestão de resíduos e lixo zero, cada curso, se eu ia na engenharia, eu falava segredo de resíduo é triagem na origem. Porque é uma coisa que o cara da engenharia tinha que pensar. Se eu ia para gestão de resíduos de saúde, eu falava... a melhor não geração é a prevenção e mostravam um outro lado da gestão de resíduos. E daí quando eu fui fazer uma palestra no design da URGS em Porto Alegre, eu dei o nome de Todo Lixo é um Erro de Design, porque é um erro de design. E daí nessa palestra, normalmente meus palestras tinham lá 50, 80 pessoas. Naquele dia parou a URGS. As pessoas começaram a acumular na porta. Tinha 200 pessoas. A gente teve que mudar de sala e ir para um auditório. E eu pensei, cara, esse negócio da liga. E daí criei um curso de 16 horas. No ano de 2014, eu vendi a primeira turma. Tinha 3 pessoas nessa turma. Hoje é o curso que eu mais vendo de todos, que é o que mais teve edições ao vivo, digital. Foi o primeiro curso que eu gravei no digital, enfim. Então, o que eu tô te ensinando aqui? A você, primeira coisa, eu tive que escutar o que a minha audiência quer. A minha causa continua sendo lixo zero, mas diferente da maneira como as pessoas vendem, que é uma maneira cara, que as pessoas não querem receber.
Eu passei a entender o que os meus clientes queriam e entreguei uma coisa que eles queriam receber. E através disso, eu passei a ter valor financeiro. Hoje, uma facilitação que eu faço no corporativo chega a sessões de 15 mil reais. O que tem de diferente ali? Tem o que eu vou te ensinar agora, que é posicionamento de mercado. Posicionamento. Quem se posiciona, leva. E eu vou te dizer o que acontece quando você não se posiciona. Quando você não se posiciona, que nem amanhã, vamos pegar qualquer empresa, tá? Que não tem um posicionamento de mercado, o que acontece? Você não se diferencia do seu concorrente. Quando você não se diferencia do seu concorrente, quando o seu cliente não consegue entender por que ele vai te comprar ao invés de comprar a outra marca, você começa a competir por preço. Se você começa a competir por preço, você vive procurando onde está o cliente. Você faz promoção e você não consegue atingir, nem quando você está em promoção, você consegue atingir suas metas financeiras. Por quê? Porque você não tem nenhum controle sobre o seu cliente. Ele está procurando por preço. Agora, quando você decide, que nem eu decidi que entre todas as pessoas do lixo zero, porque eu falava para todas as pessoas, tá? Eu vendia para poder público, eu vendia para pessoa física, eu tinha programas corporativos, vai falando. Batia na minha porta, eu tentava atender, e daí eu passava, às vezes, 2 dias pensando que proposta eu vou fazer para esse cristão. Porque essa pessoa eu não conhecia as necessidades daquela empresa, eu não estava posicionada. As pessoas sabiam que elas queriam, que eu tinha para oferecer, mas eu não tinha alguém que eu tinha criado uma solução. A minha solução, ela era genérica. Eu podia fazer um lixo zero para qualquer um que quisesse ser lixo zero. E o mundo não funciona assim. Quando eu me posicionei, eu disse assim, ok, eu vou vender para donos de negócios sustentáveis, eu vou ajudar esses caras. Primeiro serem lixo zero, que foi os primeiros cursos que eu ofereci. E depois eu disse, eu vou ensinar esses caras a ganharem dinheiro, eu passei a me posicionar. A minha promessa mudou. Eu ainda ajudo o mundo a ter muito menos resíduos. Mas eu não faço mais isso ensinando você a ter um território lixo zero. Eu faço isso fazendo o seu econegócio vender mais. E eu pego pessoas que já levaram o nível da discussão, que já estão batendo cabeça, que já não sabem como canalizar essa energia, que já decidiram abrir um negócio, que já batem cabeça para aquele negócio prosperar e digo, vem comigo que eu vou te ajudar. Então, eu criei uma comunicação que se identifica com a pessoa para quem eu vendo. A mesma coisa você vai fazer quando você se posiciona. Eu vou dar um exemplo, tá? Como é que você se posiciona? Se eu estiver vendendo, por exemplo, se eu tivesse uma representação de placa solar, que é um cliente que pode acontecer no meu nicho, eu vendo para donos de negócios sustentáveis. Como é que eu vou decidir? Então, assim, hoje eu falei que eu ia encontrar o segredo vira-jogo do seu negócio, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, deixa eu deixar bem claro. O segredo vira-jogo do seu negócio é ter um posicionamento de negócio. Ter um posicionamento de negócio, que é isso que eu vou te mostrar agora, ele te ajuda a ter uma comunicação assertiva, atrair o cliente apaixonado, entregar uma oferta que melhora a vida dele e que aumenta, que maximiza o teu faturamento. E essa oferta que melhora a vida dele, que maximiza o teu faturamento, você conhece com tantos detalhes como melhorar a vida dele, que vai encantar esse cliente. Esse cliente vai sair contando para as outras pessoas quanto legal foi essa experiência, ou seja, vai te recomendar para outras pessoas e ali você entrou num fluxo positivo, porque você se posicionou no mercado. E quando você entra nesse fluxo aqui, como você está atraindo um cliente apaixonado que dá valor para sua oferta, ele já chega e você já sabe que valor você vai cobrar. Você não precisa estar atraindo ele por preço. Eu, inclusive, nesse arco narrativo, nesses dias, nessas aulas que eu vou dar, até podia fazer a próxima aula sobre isso, né? Escreve aqui quem achar que essa é uma boa proposta, que eu quero te ensinar qual é a diferença do teu preço e qual é o teu valor. Preço é o que as pessoas te pagam. Valor é quanto elas acham que você vale. Por que o iPhone consegue, mesmo sem colocar o carregador na caixa, cobrar um valor mais alto do que os outros? Porque ele tem um arco narrativo que vai encantando aquele cliente, que vai deixando aquele cliente apaixonado, até ele desejar tanto que ele faz uma fila de espera para comprar o iPhone. Isso é despertar o desejo. Eles mostram que é uma sensação, que é um status, que é
alguma coisa que as pessoas desejam. É a mesma coisa que você vai fazer, mas mostrando benefícios, mostrando como a sua solução sustentável, como o seu produto sustentável, como o seu serviço sustentável é uma solução para o seu cliente. Por exemplo, qual foi a funcionalidade? Qual foi a principal coisa que eu decidi aqui? Eu decidi, ok, vou ajudar donos de negócios sustentáveis. O que eu vou ajudar esses caras? Eu posso ajudar eles a abrirem seus negócios, eu posso ajudar eles a estruturarem seus negócios e eu faço tudo isso. Mas eu foco em ampliar o faturamento. Eu prometo que se você acompanhar toda essa jornada que vai de hoje até o dia 8 de setembro, você vai conseguir faturar 10 mil reais a mais por mês com a sua eco-oferta, atraindo um cliente apaixonado, deixando o seu vendedor chato. Por quê? Porque você conseguiu se posicionar. Entende? Então, eu decidi que eu ia vir aqui e ia dar uma aula sobre o que o cara pedir. Mas eu vou focar em faturamento porque eu entendo que esse é o tendão de Aquiles. Porque eu entendo que se ele amplia faturamento, todo o resto cresce. Ele vai melhorar o processo dele, ele vai melhorar o fornecedor dele, ele vai melhorar a embalagem dele, ele vai melhorar o que ele quiser. Entende? Então, o que eu entendo? Eu entendo que se você tem diferenciação, se você sabe se posicionar no mercado, se você tem um marco narrativo, você vai vender para um cliente apaixonado. E eu vou pegar um exemplo de uma aluna que ela era confeiteira e ela fazia bolo sem açúcar, tá? E ela me dizia, Fabiola, mas eu não sei como me diferenciar, eu já sou diferente, porque eu faço confeitaria sem açúcar. E eu dizia, não, mas você ainda tem que ter um nicho. Pra quem que você faz esse bolo sem açúcar? Você faz pra vovó? Você faz pra adolescente? Você faz pra obesos? E ela ficava naquele negócio, pra quem que eu faço, pra quem que eu faço, até que um dia, uma grande amiga dela fez aniversário. E essa amiga dela é louca pelo rock and roll e ela fez um bolo, Ramones. E aquilo explodiu nas redes sociais e ela começou a fazer bolo rock and roll, porque tem a ver com a personalidade dela, e ela se caracterizou como a doceira sem açúcar que faz bolo rock and roll. E ela explodiu. Ela cobra o bolo dela um valor acima da média das outras confeiteiras, porque ela se destacou de duas maneiras: por ser um bolo rock and roll que todo mundo quer, e porque esse bolo rock and roll é doce, é maravilhoso, é gostoso e não vai açúcar. Você entende como ela se destaca no seu nicho? Então, é essa o que você vai fazer, tá? Deixa eu te dizer que eu te disse que eu ia ensinar duas coisas aqui. O segredo vira-jogo do seu negócio e como aplicar esse segredo vira-jogo. Então, eu já te ensinei que o segredo vira-jogo é você se posicionar. Agora, como que você decide quem é seu cliente ideal? Como que eu escolhi que eu ia trabalhar com o dono de negócio sustentável? Como? Em que momento? Então, são 3 critérios. Pode anotar isso. Pega lá teu caderno de Aloha, que é aula aqui, ó, terça-feira, 19 horas e 19 minutos. São aulas para a comunidade Empreende Verde. Se você assistir aqui ao vivo, você vai ter tudo de graça. Se você não pegar o ao vivo, só se você estiver na comunidade paga. Então, as 3 coisas que você vai pensar para definir quem é o seu cliente ideal, o cara para quem você vai criar produtos, o cara para quem você vai criar soluções, a pessoa para quem você realmente decidiu que você vai trabalhar, são: primeiro critério é: você vai escolher um grupo, você vai olhar, ok, por exemplo, eu vendo lixo zero, ou eu vendo empreendedorismo, tá? Hoje eu vendo aulas de vendas, eu ensino vendas. Para quem eu ensino vendas? Então, eu vou pensar num grupo que tenha grande volume na sociedade. Então, eu fui lá e pensei, eu posso ensinar padeiros a vender, eu posso ensinar as costureiras a vender, eu posso ensinar o pessoal da Boticário a vender. E eu decidi que eu ia pegar um grupo. Qual foi o grupo que eu escolhi? Eu escolhi os donos de negócios sustentáveis. Por quê? Porque é um grupo que existe em grande volume na sociedade. E vou te dizer uma coisa, quando eu comecei a pensar nisso, que era esse público que eu queria atingir, eu fiz um erro, que foi no meu perfil o outro hackeado, tá? Esse que eu tive que encerrar, que nem tá encerrado, mas deixa esse papo pra trás.
E lá, o que eu fiz? Quando eu entrei naquele perfil, sem saber que isso era errado, eu comecei a seguir todo mundo que eu via que era sustentável. Seguia. E daí, gente, eu segui 7 mil pessoas em, sei lá, em 3 meses. Isso significa que tem umas 70 mil empresas só no Instagram que tem a ver com sustentabilidade. Jogando baixo. Então, o primeiro critério que você vai fazer é decidir de todos os grupos que eu posso atender. Então, que nem eu pensei lá, os padeiros, as costureiras, tarará, eu cheguei na conclusão que eu queria atender o grupo do lixo zero, que eu queria atender o grupo dos empreendedores sustentáveis, beleza? Então, você vai, que nem eu tenho uma aluna que ela vende cangas. Então, ela listou as mulheres, ela listou os namorados que podem presentear com canga, ela listou os donos de boutique, são vários grupos que podem comprar as cangas que a fábrica dela faz. Então, você vai listar todos esses grupos aí. Primeira coisa que você vai fazer é para escolher o seu cliente ideal. Aí, você vai olhar o primeiro critério, depois que você listou, tá? O exercício é esse. É brainstorm mesmo, não pensa se é difícil, não pensa se é caro, não pensa se é barato, não pensa, só pensa. Esse cara pode comprar, e vai listando, brainstorm, até esgotar teu pensamento. Essa é a primeira fase. Aí, você pega 3 canetas coloridas, tá? E daí, na primeira caneta colorida, você vai circular a primeira coisa que eu te ensinei, que é o quê? Um grupo que existe em grande volume no mercado. Então, você vai olhar e você vai dizer assim, que nem ela vai olhar, bom, cangas, é a mulher brasileira, existe em grande volume no meu mercado, então eu vou me dedicar à mulher brasileira, beleza. Aí ela foi lá e circulou mulher brasileira, tem em grande volume no meu mercado. Então, o primeiro critério que você vai fazer, daí você vai ver os outros grupos que nem eu lá, padeiros, tem um grande volume no mercado. Se você for pensar, né, tem pessoal que se dedica à maternidade, produtos de maternidade, todo dia tá nascendo uma mãe. Então, você vai pensar, existem alguns nichos, inclusive, que eles chamam de nicho black. O que é um nicho black? É aquele que sempre dá certo, maternidade sempre vai dar certo. Se você tiver uma boa oferta, vai dar certo. Todo dia tem uma nova mãe acordando no mercado. Então, a primeira coisa que você vai pensar tem que ter em grande volume no mercado. Aí, o segundo critério que você vai ter para definir quem é o seu cliente ideal é: eu posso ter um grande valor de contribuição para essa pessoa? Então, vamos supor, ela quando decidiu fazer os bolos rock and rolls, ela pensou, a minha amiga, essa confeiteira, ela é muito rock and roll. Então ela sabia detalhes do sapato que o Ramones usou no show tal, ela sabia detalhe do botão, ela sabia detalhes que a pessoa que recebia o bolo via um alto valor de contribuição. Por quê? Porque ela é rock and roll. Porque ela encontrou uma coisa que ela tinha identificação. Porque ela conseguiu canalizar a energia para uma coisa que ela tem muito prazer em fazer, que canaliza. Só um pouquinho, gente. Vou ter que tomar um xaropinho. Eu tive uma Covid mal curada, eu acho. Mas que canaliza a personalidade dela. Que a personalidade dela é alguém que gosta do rock and roll. É alguém, ó, tô tomando um xarope natural, todo de mel e coisas. Mas ela pegou e juntou a habilidade dela de fazer o bolo sem açúcar, o conhecimento todo de rock and roll que ela fez, e ela começou a explodir no mercado. Então, quando eu digo que você tem que ter um alto valor de contribuição, eu, por exemplo, quando eu decidi que eu ia trabalhar para o empreendedor em sustentabilidade, qual é o alto valor de contribuição que eu acho que eu tenho para esse cara? Esse cara é um cara que tem sustentabilidade lá no talo, ele é um cara que se informa, ele é um cara autodidata, ele é um cara genial, mas ele não sabe vender. Ele não tem meta financeira, ele não gosta de falar de dinheiro, ele gostaria que... Né, tem muita gente que me diz assim, ai, Fabiola, o meu sonho era que eu fosse só trabalhando, o dinheiro fosse caindo na minha conta, pagando os boletos e eu nem visse aquilo. E quando você me diz, eu nem quero ver aquilo, eu fico imaginando que tem ali alguma crença limitante, porque qual é o problema em ganhar dinheiro, gente? O problema em ganhar dinheiro é se você for o cara aquele daquela indústria 2.0 que a gente combate, porque aí você tá centralizando riqueza, você tá pagando mal seu funcionário, você tá poluindo. Agora, imagina que você é meu cliente e você tem uma indústria regenerativa. Imagina que louco seria se você estivesse vendendo R$1 milhão
todo o benefício que você faz para baixo da sua cadeia. Você entende onde eu quero que você chegue? Por isso que eu digo que eu quero te levar para o mundo de Aloha. Eu hoje estou lidando com pessoas, porque eu estou começando, que não conseguem faturar tanto quanto gostariam, mas eu vou transformar essas pessoas em milionárias em algum momento. E o que você vai fazer com esse dinheiro? E não é para te acumular riqueza. Você vai gerar R$1 milhão vendendo a sua eco-oferta. E o que você vai fazer com esse dinheiro depois? Como você vai aplicar? Como você vai distribuir? Como você vai fazer um benefício social? Eu tenho certeza que vai ter uma canalização. Agora, você não pode entrar nesse jogo de empreender querendo faturar 5 mil. Entende o que eu quero te dizer? Então, a primeira coisa que você vai fazer para definir um cliente ideal e te levar o seu eco-negócio para esse patamar vai ser definir um grupo que tenha grande volume na sociedade, um grupo que você tem grande valor de contribuição. Então, eu escolhi os ecoempreendedores porque eu cheguei à conclusão que esses caras precisam aprender a vender e eu posso ensinar isso com muita maestria. E a terceira é o critério que vai facilitar a sua vida. Esse daqui não pode ser um critério sine qua non, assim, não pode ser uma coisa impeditiva, mas vai ajudar muito na sua vida se acontecer, assim como aconteceu comigo. O terceiro critério é circula, né? Então, o primeiro grupo você vai circular com uma cor que tem um grande volume na sociedade. Segunda cor que você vai circular é o grupo que você pode ter um grande valor de contribuição. Que você diz, ok, se eu decidir falar sobre autoestima para mulheres que estão se separando, eu posso ajudar mais do que se eu estiver falando de autoestima para mulheres que são obesas, porque eu já me separei e eu tenho mais propriedade disso do que se eu falar para obesos, por exemplo. Então, quando você se posicionar, você tá falando sobre autoestima. Você decidiu que você vai falar sobre autoestima. Para quem você vai falar de autoestima? Então, você vai pegar alguém que você tem alto valor de contribuição. Eu escolhi os ecoempreendedores para ensinar esses caras a vender. Então, o segundo cor você vai circular quem você tem alto valor de contribuição. E com a terceira cor, você vai circular o grupo que você tem um grande prazer em atender. Porque daí você vai entender essa tribo, você vai viver essa tribo, você vai interagir com essa tribo, você vai entender os pensamentos, os desejos, os sonhos, os traumas, as dores, os pesadelos dessa galera, porque você tem prazer em interagir com essas pessoas. Você pode decidir que você vai fazer um vestido preto só para noivas. Saca? Então eu quero que você use a sua excentricidade para se destacar no seu nicho. Mas quando você decidir qual é o público, o cliente ideal do teu nicho, que pode te dar dinheiro, que você tem alto valor de contribuição, que você tem grande prazer em atender, você vai conseguir ter uma comunicação com essas pessoas que vão trazer para o seu produto. Por exemplo, como é que eu faço isso? Quando eu faço um post, quando eu faço uma live dizendo o segredo vira jogo do seu econegócio, quando eu faço um post dizendo vou te ensinar a faturar 10 mil reais por mês com o seu econegócio, vou te ensinar a atrair um cliente apaixonado, quando eu faço um post dizendo vou te ensinar, não tem que ser baratinho se é sustentável, eu só atraio pessoas que estão pensando da mesma maneira que eu. E que talvez não saibam o caminho para fazer isso. E eu tenho esse caminho, e eu vou dar esse caminho, e eu tô ensinando aqui esse caminho. Por quê? Porque eu entendo que a minha contribuição na sociedade é fazer donos de negócios sustentáveis vender muito. Porque essas pessoas estão cheias de ideias, cheias de soluções e frustradas, chorando em casa. Pensando que outro emprego vai ter, de onde vai vir o dinheiro, como que vai fazer. E é venda, gente. É uma coisa que você pode treinar. É uma habilidade a ser desenvolvida. Você entende isso? E daí eu costumo até te perguntar assim, se você acha que você seria mais feliz se pudesse gerar fluxos a partir das vendas do seu econegócio, fica nesse perfil. Então, é sobre você saber gerar fluxos de vendas do seu econegócio. Deixa eu dar um exemplo, deixa eu pensar aqui. Deixa eu ver aqui. Gente, alguma pergunta por enquanto? Vamos ver aqui. A Claudinha tá aqui comigo. A Samara tá aqui comigo. Obrigada, Claudinha, pela atenção. Já bastante atenta.
Então vamos lá, gente. Então, assim, ó, aqui ensinei. O segredo vira o jogo do céu, que é o negócio. Qual é? É ter posicionamento de negócio. Aí te ensinei aqui como você define o seu cliente ideal em 3 coisas essenciais. Primeiro, lista vários grupos que podem comprar a sua oferta. Segundo, circule 3 tipos, pega 3 cores diferentes. Circula primeiro o que você tem um grande valor de contribuição para a sociedade, um que você tem grande prazer em ajudar e, em terceiro, o que tem grande volume na sua localidade. Se você vê naqueles grupos todos que você escreveu, circulado com as 3 cores, talvez ali esteja o seu cliente ideal. Entende? E deixa eu te contar então, pra gente fechar aqui, qual é o grande segredo. O grande segredo para você faturar sempre, faturar regularmente, faturar alto, ter alta performance em venda de produtos ou serviços sustentáveis é ter uma tribo para chamar de sua. E daí aqui eu vou defender que você não procure clientes para os seus produtos, que é o normal, né? Você vai lá, você tem um produto e diz, tá, mas cadê o cliente, cadê o cliente, cadê o cliente? É o contrário, gente. Eu, por exemplo, decidi que o meu cliente é o dono de negócio sustentável, então eu procuro produtos para os meus clientes. Então, eu tenho um curso, Fábrica de Futuro, Fabricante Você, que ajuda esse cara a tirar a ideia dele do papel do zero. Ai, a Samara dizendo, tô aqui com o caderninho, bem-vinda, Samara! Aqui é Lifelong Learning, toda terça-feira, 19 horas e 19 minutos, vai ter aula gratuita. E vai ter sequência de lives, vai ter reels, vai ter post, vai ter muita coisa pra você, assim, ó. Não sair e não esquece depois de me contar suas principais dificuldades para eu poder criar uma aula para você, né? Que daí o que você tiver de dificuldade eu tô aqui para resolver. Mas qual é a ideia aqui? A ideia é você entender quem é o seu cliente para daí sim começar a criar produtos para esses clientes. Então, meu primeiro produto, que é para o dono de negócio sustentável, é o curso Fábrica de Futuro, Fabricante Você. Nesse curso, você tira a sua ideia do zero, do papel, e leva ela até a primeira venda. Ela serve para quem quer começar ou para quem quer recomeçar, só que do jeito certo. Qual é o jeito certo? É tendo uma cultura organizacional forte, ou seja, uma empresa que não depende de você. Sim, eu ensino isso. Ter um posicionamento claro de mercado, ter um diferencial, que é o que eu chamo do seu fator curiosidade. Quando você tem o seu fator curiosidade, como é fazer um bolo rock and roll, você acaba despertando a curiosidade das pessoas e você pode cobrar um valor justo pela sua oferta. E você atrai o cliente apaixonado. Então, o Fábrica de Futuro é para você começar ou recomeçar do jeito certo, porque você vai vir com toda essa bagagem de diferencial, entendendo tudo o que você pode fazer para realmente destacar no teu nicho e ir até a primeira venda. E o método Sustente-se, ele vem com um outro curso que é o Adelante. Olha como é minha órbita toda voltada para o dono de negócio sustentável. O primeiro ajuda ele a tirar a ideia do papel, o segundo transforma a solução nele um objeto de desejo. Se você quer simplesmente transformar... Então, olha as aulas que tem nesse curso Adelante. A primeira é como deixar de ser o ecochato e passar a ser o super-herói da sustentabilidade. A segunda aula é, olha, presta atenção no que eu vou te dizer assim. Olha o título dessa aula. Como desvendar a cabeça do seu cliente e descobrir pelo que ele te paga. Aí a terceira aula é como eu vou empacotar tudo isso de uma maneira que seja uma proposta irresistível. E por que uma proposta irresistível? Porque se eu vender um plano de logística reversa pronto, completo, talvez o cara não queira vender, não queira comprar. Mas se eu ensinar ele a pensar, talvez ele queira comprar. Você entende que eu só mudei o pacote, a entrega é a mesma? Eu tô dando o território dele lixo zero. Se ele quer aprender a fazer, eu ensino ele a fazer. E eu sou prof dele. E eu sou, daí, a mentora dele. Agora, se ele quer que eu chego lá e eu decido para onde vai o resíduo dele, eu vou lá e dou um plano de logística reversa. Eu tenho que escutar meu cliente e entender como ele quer comprar. Eu posso dar uma música gravada ou eu posso ensinar ele a tocar. O que o teu cliente está querendo. Então, eu criei um curso para você tirar sua ideia do papel, um curso para você transformar sua solução em um objeto de desejo. Aí eu tenho a jornada de aceleração dos empreendedores da nova era, que é para te ensinar a gerar fluxos de venda sempre que você quiser.
Porque eu entendi que essa era uma dor. Que o cara não sabe ter controle sobre o seu fluxo de venda. O que você precisa fazer para ter controle sobre o seu fluxo de venda? Bom, gente, aqui vai esgotar meu horário. Esse é o segundo aulão. Todas as terças-feiras, 19 horas e 19 minutos, vai ter aula de novo. E mais que isso, vai ter toda a programação que eu tô fazendo para você disponível num grupo de WhatsApp, que o link tá na minha bio. Se você não tá nesse grupo de WhatsApp, quando terminar essa live agora, clica lá no link da minha bio e entra no grupo de WhatsApp, que tem um material extra